Graças a Deus, pois Ele é bom, dai graças a Deus, pois Ele é bom, dai graças a Deus, pois Ele é bom, o seu amor é eterno, dai graças a Deus, pois Ele é bom, dai graças a Deus, pois Ele é bom. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 22 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé é descrito nesse trecho como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Um homem de Deus que ensina com suas atitudes. Um homem de Deus que ensina com a prática da vida cristã. Chegando em Antioquia, ele viu a graça de Deus na vida dos irmãos. Isso significa que o crescimento espiritual em Antioquia era evidente. A transformação que Deus operara na vida dos irmãos era evidente. Mas os irmãos ainda precisavam aprender mais do Senhor. Mesmo assim, Barnabé ficou alegre com o resultado da graça de Deus na vida dos irmãos. Como você se sente com o sucesso espiritual dos irmãos? Quando uma pessoa se converte, como você se sente? Certamente, Barnabé se alegrava com a transformação que Deus operara na vida de cada irmão. Ele ficou alegre com o resultado da graça na vida dos irmãos e não se comparou com eles. Certamente ele já tinha mais experiência de vida cristã. E certamente isso fez com que ele olhasse para aqueles irmãos do mesmo modo que Jesus olhou para ele quando o encontrou. E isso trouxe alegria para ele. Há irmãos que crescem mais, outros menos, espiritualmente falando. Mas o importante é o crescimento como resultado da graça de Deus na vida dos irmãos. E isso deve nos trazer alegria. Achar ouro não é nada fácil, mas quando encontramos ou se encontramos, certamente a alegria brota naturalmente de nosso interior. Essa é uma alegria, é uma virtude cristã que deve fazer parte de nossa vida em todas as circunstâncias. E também quando nós vemos que os irmãos estão crescendo, estão amadurecendo na fé, estão colocando seus dons a serviço do reino de Deus. Isso deve nos trazer alegria. Se um irmão ele tem o dom de pregar e o faz melhor que eu, isso deve me trazer alegria, pois Deus o capacitou. E isso deve me trazer alegria. Barnabé percebeu que a graça
havia influenciado a vida daqueles irmãos para o bem. E isso trouxe alegria para ele. A alegria cristã brota de um coração que enxerga a ação de Deus na vida das pessoas. Mas não tem como ver nas pessoas aquilo que você não vê em si próprio. Se você não tiver convicto, se você não tiver consciente de que você foi alcançado pela graça de Deus, certamente não verá com alegria o crescimento e o sucesso espiritual daqueles que são mais novos que você, novos na fé. Quando nós compreendemos que a graça nos alcançou, não importa se a pessoa tem 1 mês ou 20 anos e a de 1 mês já está pregando e aquele de 20 não. Deus deu a capacidade para aquele mais novo e isso deve nos trazer alegria. Certamente, quando nós compreendemos a graça que nos alcançou, nós veremos com alegria o crescimento e o sucesso espiritual dos outros. Todo ser humano tem algo de bom e essa é uma crença que precisamos resgatar em nosso coração, pois o pecado, a violência, a corrupção, a injustiça dos homens tem nos feito acreditar que não há nada de bom nas pessoas. Mas olhe o que Deus disse quando ele concluiu a sua criação. Em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo o que havia feito. E tudo, vou repetir, tudo havia ficado muito, muito bom. Deus fez o ser humano bom, mas o ser humano se afastou da presença de Deus, indo para a maldade. Mas quando ele encontra Jesus no meio do caminho, ele pode resgatar tudo aquilo que Deus fez quando o criou. Certamente, cada pessoa tem dentro de si algo bom e que isso pode ser extraído quando ela encontra Jesus. Jesus, quando andou nessa terra, andou por toda parte fazendo o bem a todas as pessoas. Ele viu o bem nas pessoas. Para efeito de exemplo, Zaqueu era um cobrador de impostos, odiado pelas pessoas. Mas Jesus viu bem em Zaqueu. No seu encontro com Jesus, fez brotar o bem que havia dentro dele. E ele disse: Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus certamente fez uma exclamação cheia de alegria. Com o coração cheio de alegria, ele disse: hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu, embora odiado pelas pessoas, Jesus viu dentro dele algo bom e fez brotar esse algo bom quando ele o encontrou. Jesus viu bem no coração de um centurião romano e exaltou a sua fé, a sua confiança nele. Em Lucas 7, de 1 a 10. Jesus disse, em certa ocasião, que o homem bom tira coisas boas do seu coração. Barnabé era um homem bom e por isso conseguiu enxergar o resultado da graça de Deus na vida dos irmãos. E você? Você tem conseguido enxergar
a graça de Deus na vida dos irmãos? Vamos nos esforçar para ficar alegres com o resultado da graça de Deus em nossas vidas e também na vida dos irmãos. Compreendendo que essa graça que nos alcançou, nós teremos condições de ver o resultado da graça de Deus na vida dos irmãos. E ficaremos alegres com o sucesso e o crescimento espiritual uns dos outros. E ao invés de competição, haverá união entre nós, porque todos nós fomos alcançados pela graça de Jesus. Que Deus te abençoe. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, o seu amor é eterno. Pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará, pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, dai graças a Deus.